Na recepção, ninguém entendeu a língua da milionária japonesa, até que a faxineira negra lhe ofereceu café em japonês. Aquela mulher asiática está atrapalhando a recepção há mais de 40 minutos, gritou Sandra Morrison, gerente do luxuoso Grand Plaza Hotel, gesticulando dramaticamente enquanto 3 tradutores profissionais se entreolhavam em completo desespero. A milionária japonesa Kiko Tanaka permaneceu imóvel como uma estátua de mármore, seus olhos transmitindo uma mistura explosiva de crescente frustração e desprezo. Seu assistente pessoal digitava freneticamente no celular, provavelmente cancelando reuniões multimilionárias que dependiam daquela acomodação específica. Na entrada do saguão, Denise Washington limpava discretamente o piso de mármore italiano, observando cada movimento da cena constrangedora que se desenrolava havia quase uma hora. Aos 32 anos, ela aprenderá a se tornar praticamente invisível durante seus 6 anos como faxineira naquele hotel 5 estrelas. Senhor Martinez, chame outra pessoa. Sandra ordenou ao concierge, que já estava visivelmente suando. Esta situação está se tornando um escândalo internacional. O terceiro tradutor, especialista em línguas asiáticas, balançou a cabeça, derrotado. Ela não fala mandarim, coreano ou tailandês. Já tentei de tudo, mas ela simplesmente nos ignora como se fossemos invisíveis. Denise parou de esfregar o chão por alguns segundos, encarando a empresária japonesa com uma expressão indecifrável. Algo em seus olhos revelava uma profunda compreensão que ninguém mais na recepção parecia possuir, como se ela fosse a única pessoa na sala que realmente entendia o que estava acontecendo. Sandra Morrison andava de um lado para o outro, seus saltos caros ecoando agressivamente no chão que Denise acabará de limpar. Se não resolvermos isso nos próximos 15 minutos, terei que cancelar a reserva da suíte presidencial. Imagine o prejuízo financeiro para o hotel. A senhora Tanaka é dona de uma das maiores redes de tecnologia do mundo, sussurrou o recepcionista júnior para o colega. Se ela sair daqui insatisfeita, nossa reputação internacional estará arruinada. A japonesa finalmente falou, falando rapidamente em sua língua nativa, gesticulando com elegância controlada. Os tradutores se entreolharam, completamente perdidos, enquanto Sandra Morrison revirava os olhos com uma impaciência visivelmente crescente. Foi nesse momento que Denise se endireitou lentamente, deixando o pano de limpeza cair ao lado do balde. Seus movimentos eram calculados e precisos, como alguém que tomou uma decisão muito importante após observar atentamente toda a situação humilhante. Durante anos, ela presenciou inúmeras cenas semelhantes naquele ambiente elitista, sempre em silêncio enquanto pessoas poderosas maltratavam funcionários menos afortunados. Mas, desta vez, algo diferente brilhou em seu olhar determinado. O que ninguém naquele luxuoso saguão poderia imaginar era que Denise Washington guardava um segredo poderoso o suficiente para transformar a crise diplomática em algo completamente inesperado, e que sua intervenção desencadearia uma sequência de eventos que mudaria para sempre a dinâmica de poder daquele hotel. Se você está gostando desta história de superação e está curioso para descobrir o segredo extraordinário que Denise esconde, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar como uma simples faxineira está prestes a virar este hotel de cabeça para baixo. Minha paciência está no fim. Sandra Morrison deu um soco no balcão de mármore, fazendo todos os funcionários se encolherem. Aquela mulher asiática está transformando o meu hotel em uma piada internacional. A Kiko Tanaka permaneceu digna e impassível, mas Denise notou como seus punhos se fechavam discretamente a cada palavra desrespeitosa. A empresária claramente entendia muito mais inglês do que demonstrava. Sua expressão revelava não apenas frustração linguística, mas profunda indignação com a forma rude como estava sendo tratada. Senhorita Morrison, interrompeu a recepcionista, nervosa, talvez devêssemos tentar mais. Mais o quê? Sandra girou nos calcanhares, os olhos brilhando de raiva. Já desperdicei 2 horas da minha agenda com essa situação ridícula. Se ela não consegue se comunicar em inglês, não deveria estar hospedada em um hotel americano de classe mundial. Denise sentiu uma queimação familiar no peito, a mesma sensação que experimentava toda vez que testemunhava esse tipo de arrogância disfarçada de profissionalismo. Suas mãos apertaram a vassoura, lembrando-se de inúmeras situações semelhantes em que fora tratada como mobília por hóspedes ricos. A gerente continuou seu discurso, agora gesticulando dramaticamente para a pequena multidão de curiosos que se aglomerava no saguão. Vejam só, uma das suítes mais caras do hotel, ocupada por alguém que nem consegue pedir uma toalha extra. Sandra, por favor, abaixe a voz, sussurrou a concierge, envergonhada com a cena pública que se desenrolava. Mas Sandra Morrison estava completamente descontrolada, alimentada pela arrogância de alguém que nunca havia enfrentado consequências reais por seu comportamento. Não, chega de politicamente correto.
Esta é uma empresa americana. E se as pessoas querem nossos serviços premium, deveriam pelo menos falar a nossa língua. Foi naquele momento que Denise teve um flashback vívido de sua própria experiência alguns anos antes. Ela havia sido injustamente demitida de seu emprego anterior em uma empresa de limpeza por defender uma colega latina que estava sendo humilhada por não falar inglês perfeitamente. A amarga ironia era que Denise falava 5 idiomas fluentemente, uma habilidade que havia adquirido durante seus anos como intérprete voluntária para organizações humanitárias, um passado que ela havia escondido deliberadamente para conseguir aquele emprego de nível iniciante quando estava desesperada. Talvez devêssemos chamar a segurança, sugeriu Sandra com malícia calculada, observando Kiko Tanaka como se ela fosse uma intrusa indesejada. Se ela não consegue se comunicar direito, claramente não pertence àquele estabelecimento. A ameaça velada ecoou pelo saguão, causando murmúrios desconfortáveis entre os observadores. Kiko Tanaka ergueu levemente o queixo, sua postura revelando uma dignidade inabalável que contrastava brutalmente com a vulgaridade da situação. Denise observava com crescente indignação, lembrando-se de como aprenderá japonês ao longo de 2 anos, trabalhando como voluntária em um centro comunitário que atendia imigrantes asiáticos. Ela dedicara noites inteiras ao estudo não apenas do idioma, mas também das sutilezas culturais, motivada por uma paixão genuína por ajudar pessoas que enfrentavam barreiras semelhantes às que ela conhecia intimamente. Sabe o que realmente me irrita? Sandra continuou com sua performance tóxica, agora claramente se exibindo para os convidados que assistiam. É essa suposição de que temos que nos adaptar a eles, quando na verdade eles deveriam se esforçar para se encaixar na nossa cultura. O assistente de Kiko Tanaka finalmente perdeu a paciência e começou a falar rapidamente em japonês com seu chefe, gesticulando em direção à saída. Era óbvio que estavam considerando cancelar a reserva e procurar outro hotel, o que representaria uma perda financeira catastrófica e um escândalo internacional para o Grand Plaza. Denise sentiu algo mudando dentro dela. Não era mais apenas indignação passiva, mas uma determinação crescente que aprenderá a cultivar ao longo de anos enfrentando preconceitos em diversos contextos. Seus olhos encontraram os de Kiko Tanaka brevemente. Por um momento quase imperceptível, ambas compartilharam uma compreensão silenciosa do que realmente estava acontecendo naquele saguão. A empresária japonesa sussurrou algo para seu assistente, que imediatamente começou a digitar no celular, provavelmente cancelando não apenas a reserva do hotel, mas também os contratos milionários que sua empresa negociava com parceiros americanos sediados na cidade. Sandra Morrison, completamente alheia às consequências financeiras de sua ignorância, continuou sua demonstração de intolerância, sem saber que cada palavra arrogante estava sendo catalogada mentalmente por Denise, uma mulher que aprenderá que, às vezes, a verdadeira força se manifesta no exato momento em que os outros esperam nossa submissão. À medida que a tensão no saguão chegava ao limite e Sandra Morrison se preparava para sua próxima humilhação pública, algo extraordinário começou a brilhar nos olhos de Denise Washington. Não era resignação ou medo, mas o tipo de determinação silenciosa que nasce quando alguém finalmente decide que chegou a hora de transformar anos de injustiça em uma lição que ninguém jamais esquecerá. Denise Washington havia tomado sua decisão. Ela discretamente largou o pano de limpeza no carrinho e caminhou com passos medidos em direção ao grupo que cercava Kiko Tanaka. Seus movimentos eram calculados, como alguém que havia ensaiado aquele momento mentalmente durante anos. Com licença, disse ela suavemente, dirigindo-se diretamente à empresária japonesa. Sua voz era baixa, mas havia algo em seu tom que fez várias cabeças se virarem. Sandra Morrison girou nos calcanhares, com os olhos brilhando de indignação. Como assim? Você está interrompendo uma situação crítica de atendimento ao cliente. Volte ao seu trabalho imediatamente. Mas Denise não tirou os olhos de Kiko Tanaka. Em japonês perfeito, com o sotaque de Kyoto que revelava anos de estudo profundo da cultura, ela disse suavemente: Tanaka-san, gomen nasai, kono otaru no taio vaiu, anishitsuriaidizu. Anata no komari era ikaishaitimezu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Kiko Tanaka piscou várias vezes, como se não conseguisse processar o que acabará de ouvir. Sua expressão mudou completamente, de frustração para alívio genuíno, e depois para profunda curiosidade, enquanto observava aquela mulher negra falar sua língua com uma perfeição que poucos estrangeiros conseguiam dominar. Anata wa nihongo jikai no Jizuka? Perguntou uma Kiko, com a voz revelando seu profundo espanto. Ela queria saber como Denise conseguia falar japonês tão fluentemente. Haisuka shidekimazu, respondeu Denise modestamente, dizendo que falava um pouco, embora fosse óbvio que sua proficiência ia muito além do básico. Sandra Morrison ficou completamente paralisada, boquiaberta em choque. Os tradutores profissionais se entreolharam,
constrangidos, ao perceberem que uma simples faxineira havia conseguido em segundos o que eles não conseguiram em horas. Isso é impossível. Sandra finalmente recuperou a voz, mas agora havia um tom de pânico nela. Você não pode simplesmente. Como uma faxineira pode? Kiko Tanaka interrompeu Sandra com um elegante aceno de mão, dirigindo-se novamente a Denise em japonês. Doku de Nihongo wa nerata no Jizuka. Anata no Atsuen Watodomo Tsukushijizu. Denise sorriu discretamente. A empresária perguntou onde ela havia aprendido japonês, elogiando sua pronúncia como sendo muito bonita. Kyoto no Daigaku da Benkyo Shimashita. Mata, Neon no Bunka Geadizu Kidizu. Sua resposta de que havia estudado em uma universidade em Kyoto e amava a cultura japonesa fez os olhos de Kiko brilharem. Ficou claro que Denise não só falava a língua, como também entendia profundamente as nuances culturais. Sandra Morrison estava tendo o que só poderia ser descrito como um colapso nervoso. Isso não pode estar acontecendo. Você é faxineira. Você nem deveria estar falando com os hóspedes. Foi nesse momento que Marcus Johnson, o concierge sênior e o único outro funcionário negro em posição de liderança no hotel, se aproximou discretamente. Ele observava toda a cena e seus olhos revelavam uma mistura de admiração e preocupação genuína por Denise. Senhorita Morrison, Marcus interrompeu diplomaticamente, talvez devêssemos deixar a situação se resolver naturalmente. Nossa convidada parece finalmente estar recebendo a devida atenção. Atenção? De uma faxineira. Sandra estava perdendo completamente a compostura profissional. Marcus, você está vendo isso? Essa pessoa está criando um escândalo internacional. Kiko Tanaka, que havia entendido cada palavra em inglês, olhou para Sandra com uma expressão gélida que fez o ar ao seu redor parecer ainda mais frio. Em inglês claro e preciso, com apenas um leve sotaque, ela disse: "A única pessoa que está causando o escândalo aqui é você, senhorita." O choque foi instantâneo e devastador. Sandra Morrison cambaleou como se tivesse levado um soco. Você fala inglês o tempo todo?" "Fluente", confirmou Kiko, com a voz carregada de desdém controlado. "E eu entendo perfeitamente cada insulto racista e xenófobo que saiu da sua boca nas últimas 2 horas." A compreensão começou a se espalhar pelo saguão como ondas de choque. Os convidados que testemunharam a humilhação pública começaram a cochichar entre si, suas expressões mudando gradualmente de constrangimento para indignação com o comportamento de Sandra. Marcus Johnson deu um passo à frente, posicionando-se discretamente ao lado de Denise. "Senhorita Washington", disse ele formalmente, usando o sobrenome dela pela primeira vez em anos, "agradeço sua ajuda nesta situação delicada." Denise assentiu respeitosamente, mas havia algo novo em seus olhos. Não mais a resignação de alguém acostumado a ser invisível, mas a determinação silenciosa de alguém que finalmente decidirá que era hora de ser vista como realmente era. "Tanaka-san", Denise continuou em japonês, "se me permite, gostaria de esclarecer alguns mal-entendidos sobre sua reserva. Acredito que podemos resolver tudo rapidamente." Kiko assentiu com genuína gratidão, mas também com uma curiosidade crescente sobre aquela mulher extraordinária que emergiu da sombra justamente quando mais precisava. Sandra Morrison, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação, tentou desesperadamente recuperar sua autoridade. "Denise Washington, você está oficialmente suspensa. Abandone suas funções imediatamente." A ameaça ecoou pelo saguão, mas desta vez não surtiu o efeito desejado. Denise olhou diretamente para Sandra, e todos os presentes puderam ver algo mudando em tempo real. Não era medo ou submissão, mas o tipo de poder silencioso que nasce quando alguém finalmente decide parar de esconder quem realmente é. "Eu entendo perfeitamente, senhorita Morrison", respondeu Denise com uma calma que beirava o sobrenatural. "Mas antes de ir embora, gostaria de garantir que nossa hóspede seja tratada com o respeito que merece." O que Sandra Morrison não conseguia ver, cega por sua arrogância e preconceito, era que cada palavra desrespeitosa, cada gesto discriminatório, havia sido cuidadosamente observado não apenas por Denise, mas por uma certa Kiko Tanaka, uma mulher cuja influência internacional poderia transformar aquele próspero hotel em história antiga com um único telefonema. À medida que a tensão no saguão atingia um ponto crítico e Sandra Morrison se preparava para intensificar ainda mais sua campanha de humilhação, algo extraordinário começou a se formar no ar. Não se tratava apenas de um funcionário se levantando para atender um convidado, mas do início de uma transformação que revelaria a verdadeira natureza de cada pessoa presente naquele momento decisivo, provando que, às vezes, a pessoa mais poderosa na sala é aquela que todos escolheram ignorar.
O saguão do Grand Plaza havia se transformado em um teatro onde Sandra Morrison estava prestes a descobrir que havia escolhido os oponentes errados para sua demonstração de preconceito e arrogância. Uma Kiko Tanaka elegantemente sacou seu celular, ativando o gravador que estivera funcionando discretamente durante toda a humilhação pública. Senhorita Morrison, disse ela com a voz gélida, gostaria de esclarecer algumas coisas sobre minha identidade antes que esta conversa termine. Sandra estava visivelmente em pânico, seu rosto alternando entre vermelho de raiva e branco de terror crescente. Eu não entendo o que está acontecendo aqui. Esta situação está completamente fora de controle. Meu nome completo é Kiko Tanaka, CEO da Tanaka Technology International, continuou a empresária, sua voz ecoando pelo saguão agora completamente silencioso. Nossa empresa tem contratos de hospedagem corporativa no valor de $12 milhões anuais com redes hoteleiras americanas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcus Johnson, o concierge sênior, fechou os olhos momentaneamente, percebendo a magnitude da catástrofe que Sandra havia criado. Os outros funcionários se entreolharam com expressões de horror crescente. Além disso, Kiko continuou incansavelmente. Sou membro do Conselho Internacional de Turismo que certifica estabelecimentos para hóspedes executivos asiáticos. Uma recomendação negativa minha pode resultar no cancelamento de contratos no valor de dezenas de milhões de dólares anualmente. Sandra Morrison começou a tremer visivelmente, finalmente percebendo que não estava lidando com uma turista comum, mas com alguém com poder suficiente para destruir completamente a reputação do hotel com uma única decisão. Mas o mais importante, Kiko elevou um pouco a voz, garantindo que todos no saguão do hotel pudessem ouvir claramente, é que, nas últimas 2 horas, gravei cada palavra preconceituosa, cada gesto discriminatório e cada demonstração de xenofobia que saiu da sua boca. Isso não pode ser legal. Sandra gaguejou desesperadamente. Não se pode gravar conversas sem consentimento. Marcus Johnson deu um passo à frente, com a voz profissional, mas firme. Na verdade, senhorita Morrison, em áreas públicas como o saguão do hotel, não há nenhuma expectativa legal de privacidade. Todas as nossas câmeras de segurança também registraram todo o incidente. A constatação atinge Sandra como um tsunami devastador. Suas palavras não só foram gravadas, como também filmadas pelo próprio sistema de segurança do hotel, criando provas irrefutáveis de sua conduta discriminatória. Kiko Tanaka tocou a tela do celular com movimentos precisos. Já enviei cópias dessa gravação para os conselhos de turismo de 4 países, para a gerência nacional desta rede hoteleira e para minha equipe de relações públicas em Tóquio. Não! Sandra praticamente gritou, perdendo completamente a compostura profissional. Você não pode destruir minha carreira por causa de um mal-entendido. Mal-entendido. Denise Washington finalmente falou, sua voz carregada de uma autoridade que ninguém no hotel jamais ouvirá. Senhorita Morrison, trabalho neste hotel há 6 anos e presenciei inúmeras situações semelhantes. A diferença é que hoje sua vítima tinha o poder de se defender. Kiko assentiu respeitosamente para Denise antes de continuar seu contra-ataque devastador. Senhorita Washington, gostaria que soubesse que tomei a liberdade de pesquisar sua trajetória profissional enquanto observava o desenrolar da situação. Sandra Morrison parecia estar tendo um colapso nervoso completo, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação e que cada segundo que passava só piorava sua situação. Descobri que você é formada em linguística com especialização em culturas asiáticas, trabalhou como intérprete voluntária para organizações humanitárias e é fluente em 5 idiomas, continuou Kiko, dirigindo-se a Denise com genuíno respeito. Você é exatamente o tipo de profissional que minha empresa procura para expandir nossas operações nos Estados Unidos. O choque estampado nos rostos de todos os funcionários presentes foi instantâneo. Durante anos, Denise fora tratada como mão de obra descartável, quando, na verdade, possuía qualificações com as quais a maioria dos gerentes de hotel só poderia sonhar. Marcus Johnson olhou para Sandra com uma expressão que misturava descrença e profunda decepção profissional. Senhorita Morrison, a senhora não só humilhou um dos nossos convidados mais importantes, como também desperdiçou um talento excepcional que estava bem debaixo do nosso nariz. Sandra estava agora completamente desesperada, tentando encontrar uma maneira de salvar sua carreira arruinada. Eu posso explicar. Foi um momento estressante, eu não queria. Você quis dizer exatamente o que disse, Kiko a interrompeu friamente. E graças à tecnologia moderna, suas verdadeiras opiniões sobre pessoas que você considera diferentes agora estão permanentemente documentadas. O telefone de Sandra começou a tocar insistentemente. Era claramente seu supervisor, provavelmente já ciente da catástrofe internacional que ela havia causado.
Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia atender a chamada. Alô? Sua voz saiu como um sussurro estrangulado. Sim, Sr. Davidson. Eu posso explicar. Não, senhor, eu não sabia que ela era. Enquanto Sandra tentava desesperadamente se justificar ao telefone, Kiko recorreu a Denise com uma proposta que mudaria completamente a vida dela. Senhora Washington, gostaria de lhe oferecer uma vaga como coordenadora de relações interculturais na nossa filial americana. O salário inicial seria de $90.000 por ano, mais todos os benefícios. O silêncio no saguão era absoluto. Denise passará de faxineira invisível a executiva internacional em questão de horas. Tudo porque ela teve a coragem de fazer a coisa certa na hora certa. Sandra Morrison desligou o telefone, com o rosto completamente pálido. Eu fui demitida, anunciou ela para o saguão vazio, com a voz embargada. Demitido por justa causa. Nunca mais poderei trabalhar na indústria hoteleira. A justiça foi feita de forma completa e devastadora. Sandra perderá não apenas o emprego, mas também sua reputação profissional, suas referências e qualquer possibilidade de continuar sua carreira na área escolhida. Enquanto isso, Denise finalmente era reconhecida pelo talento excepcional que sempre possuíra. Enquanto Sandra Morrison recolhia seus pertences sob os olhares de desprezo dos mesmos colegas que um dia a admiraram, uma única pergunta pairava no ar tenso daquele saguão transformado. Seria possível que um único ato de coragem e dignidade pudesse reescrever completamente as regras de poder e respeito que governaram aquele ambiente por décadas, provando que às vezes a verdadeira revolução começa com alguém que simplesmente se recusa a permanecer invisível diante da injustiça. 6 meses depois, Denise Washington estava sentada em seu escritório no andar executivo da Tanaka Technology International. Olhando pelas janelas panorâmicas para a vista espetacular da cidade, ela antes só conhecia a perspectiva de alguém limpando banheiros e corredores. Sua transformação havia sido completa e inspiradora. Como coordenadora de relações interculturais, ela já havia implementado programas de diversidade em 12 empresas parceiras, construído pontes comerciais entre comunidades antes marginalizadas e o mundo corporativo e desenvolvido protocolos de treinamento cultural que se tornaram referência nacional. Denise, com a reunião com os executivos japoneses confirmada para as 15 horas, anunciou seu assistente, Marcus Johnson, que havia deixado o Grand Plaza para trabalhar como braço direito na nova empresa. A parceria entre eles se mostrou extraordinária, duas pessoas que entendiam profundamente o valor de reconhecer talentos ocultos. Perfeito, Marcus. E como está a nossa nova estagiária? Perguntou Denise, referindo-se a uma jovem latina que descobrira trabalhando como camareira em outro hotel, falando 4 idiomas fluentemente, mas sendo completamente ignorada pela gerência. Ela está superando todas as expectativas, sorriu Marcus. Exatamente como você previu. Naquele exato momento, do outro lado da cidade, Sandra Morrison estava sentada em um pequeno apartamento decadente, folheando jornais em busca de uma oportunidade de emprego. Sua demissão do Grand Plaza havia se tornado um escândalo nacional depois que Kiko Tanaka divulgou gravações de sua conduta discriminatória. A reputação de Sandra fora completamente destruída. Nenhum hotel de prestígio sequer consideraria seu currículo. Sua família se distanciou após a exposição pública de seus preconceitos, e ela perdeu não apenas sua carreira, mas também sua identidade social e financeira. As redes sociais continuaram a lembrá-la regularmente de seus comentários xenófobos, transformando-a em um símbolo nacional de como o preconceito e a arrogância podem destruir uma vida em questão de horas. Todas as tentativas de reconstruir sua imagem profissional foram prejudicadas pelo vídeo viral que documentava sua humilhação completa. Enquanto isso, o Grand Plaza passava por uma revolução cultural completa. A nova gerência, ciente do escândalo internacional que quase destruiu a reputação do hotel, implementou rigorosos programas de diversidade e inclusão, treinamentos obrigatórios de sensibilidade cultural e políticas de promoção baseadas exclusivamente em mérito e competência. Kiko Tanaka tornou-se não apenas uma hóspede regular, mas também uma investidora minoritária no hotel, garantindo que as mudanças fossem permanentes e significativas. Sua influência transformou o Grand Plaza em um modelo nacional de hospitalidade inclusiva e respeitosa. Sabe o que mais me orgulha nessa história toda? Comentou Kiko durante um almoço com Denise em seu restaurante japonês favorito. Não foi apenas ajudar você a encontrar seu verdadeiro lugar no mundo, mas provar que, quando reconhecemos e valorizamos a diversidade genuína, todos ganham. Denise assentiu, lembrando-se daquele momento decisivo no saguão do hotel, quando decidiu que não permaneceria mais invisível diante da injustiça. Durante anos, acreditei que minha educação e habilidades não valiam nada porque as pessoas ao meu redor se recusavam a vê-las. Descobri que o problema nunca foi comigo. E Sandra Morrison?
Perguntou Kiko com genuína curiosidade, sem malícia. Ouvi dizer que ela trabalha como balconista de loja de departamentos, respondeu Denise sem cruel satisfação. Espero sinceramente que ela tenha aprendido algo valioso sobre respeito e humildade. A verdadeira justiça não consiste em destruir pessoas, mas em criar oportunidades para que todos cresçam. Naquela tarde, enquanto Denise liderava uma videoconferência com executivos de 5 países diferentes, traduzindo e mediando negociações multimilionárias com a mesma facilidade com que limpava pisos de mármore, ela refletiu sobre a jornada extraordinária que a trouxera até ali. Sua história se tornou uma inspiração para milhares de pessoas por meio de mídias sociais, documentários e discursos motivacionais. Não como uma história de vingança cruel, mas como a prova de que o verdadeiro poder reside em reconhecer nosso próprio valor, independentemente da opinião dos outros. A lição mais poderosa que Denise aprendeu, e agora compartilha com o público ao redor do mundo, foi que a melhor resposta ao preconceito não é o ódio ou a amargura, mas a excelência inquestionável que força até os mais céticos a reconhecer a verdade. Sandra Morrison tentou humilhá-la, diminuí-la e torná-la invisível, mas acabou criando as circunstâncias exatas que permitiram que Denise brilhasse com uma intensidade que jamais teria descoberto em condições normais. Às vezes, nossos maiores inimigos nos fazem o favor involuntário de nos mostrar nossa verdadeira força. Hoje, enquanto Denise Washington lidera uma das divisões mais bem-sucedidas de uma empresa internacional, Sandra Morrison convive com as consequências duradouras de confundir status social temporário com valor humano real, provando que, no fim das contas, a verdadeira vitória não está em destruir aqueles que nos prejudicam, mas em construir algo tão extraordinário que torna irrelevante qualquer tentativa de diminuir nossa grandeza. Se esta história de transformação e justiça tocou seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que seu valor não depende do reconhecimento dos outros, mas da coragem de mostrar ao mundo quem realmente é quando ninguém mais acredita em seu potencial.